Caros amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, para a nossa queridíssima Rede Amigo Espírita, aqui hoje, nessa terça-feira, feriadão aí de carnaval, todo mundo descansou, acho que aproveitou bastante, quem tinha que festejar, festejou, e hoje está aí curtindo uma manhã tranquila, né, em casa. Acredito que nesse momento a maioria das pessoas estão aí serenas, pelo menos é o meu desejo, que tenham feito aí um bom feriadão, para depois amanhã finalmente começar o ano, hein? Amanhã é dia de, ó, batidão, o ano vai começar. E um ano aí com menos feriados, né, durante a semana, então vai ser um ano que promete. Dou minhas boas-vindas a vocês aí, desejando que possam todos estar aí com saúde, com serenidade, com equilíbrio, com bem-estar, enfim. E principalmente que estejam emocionalmente equilibrados, esse é o meu desejo, né? Que estejam aí felizes, e mesmo diante das adversidades, dos desafios da vida, não há motivo para a gente entrar em desespero, não. Que a gente possa aproveitar cada oportunidade, mesmo aquelas que a gente considera que não são tão gostosas de vivenciar assim. Mas eu desejo muito que cada um possa estar nessa vibe aí, tá? A Estela tá chegando já já, ela tá terminando o serviço aqui. Tô até escutando o barulho dela, deve estar chegando por aqui já, para dar um bom dia para vocês. E hoje, então, nós estamos na semana de número 161 do nosso Evangelho na Rede. Lembrando, nós estamos aqui transmitindo simultaneamente pelos perfis, né, no caso, a fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook. A gente está agora aqui. Estamos no meu perfil no Facebook. Estamos nos canais da USE no YouTube, a USE aqui de São José do Rio Preto. Estamos no canal Espiritualidade São José do Rio Preto, que é o canal que eu criei também no YouTube. Na Rede Amigo Espírita Principal, na Rede Amigo Espírita Internacional, e estamos também na plataforma X, que hoje em dia se chama X, mas antigamente era o Twitter, né? Deixa eu ver mais onde nós estamos também. Estamos também na Rai TV, agora eu não sei onde o José Aparecido colocou aqui, a Estela chegou. Enfim, nós estamos em vários locais simultaneamente. Então, se você quiser assistir pela plataforma X, pela Facebook, pelo YouTube, fique à vontade. E bom dia da Estela para nós. Bom dia! Será que tem televisão lá no mundo espiritual? Vixe, deve ter várias, hein? Vamos assistir, né, gente? Em todos os lados. Eu não sei como é para vocês. Às vezes, ao vivo, o pessoal fala para nós, assistir ao vivo é bem melhor. Mas eu, em casa, quando tenho uma horinha vaga, eu vejo de tudo. Eu vejo doutrina espírita, às vezes fazendo almoço. Eu vejo doutrina espírita, eu vejo pastores, eu vejo... Ultimamente eu tô parada em live sobre... Live não, no YouTube. Organização. É muito legal, né, gente? Lá da técnica, Shen Su, como que é? Feng Shui. É Feng Shui. Eu comecei vendo isso, depois agora eu tô em outras... E aí realmente é muito bacana, a gente vai se instruindo. Agora, se instruir de evangelho, aí é o que há de melhor, né? Pessoas que já pensam em se instruir as crianças, então, nossa, que maravilha. Então, bom dia a nós aí que buscamos ocupar a mente de alguma maneira, e da maneira melhor que tem, né? Não é eu e o Oceander aqui, é o que nós vamos ler, o que nós vamos comentar sobre o Evangelho, tentando sempre pensar o que Jesus queria falar para a humanidade nesse trecho aqui. Então, é muito rico, não é, gente? Muito rico. Então, vamos que vamos. Jesus abençoe a todos, os nossos corações, nossos lares. E bora lá. É isso aí. Só para mostrar para vocês como é que funciona o nosso esquema aqui, caso vocês tenham curiosidade de saber como é que é, a gente consegue monitorar o que é comentado em todas as plataformas, seja quem comenta no YouTube, no Facebook, chega para nós aqui tudo agrupado no mesmo local. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Vou tirar o webcam aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá para ver os locais que nós estamos transmitindo, tá vendo? Dá para ver aqui, ó. Vou passar o mouse em cima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o meu perfil no Face, o perfil da Rede Amigo Espírita no Face, que é no caso a fanpage, canal da USE, canal Espiritualidade Rio Preto, os dois perfis os dois canais da Rede Amigo Espírita no YouTube, aqui a plataforma X,
E aqui vem os comentários de vocês, tá vendo? Ó, quem tô vendo aqui primeiro aqui, a Rosa Catarina comentou, a Diana Márcia Gomes Benício, tá vendo? Então a gente vê aqui, ó, estamos nesse momento em 84 aparelhos ligados, ó, agrupando todas as redes, ó. Então a gente consegue monitorar tudo por aqui. É um programa chamado StreamYard, bem legal essa plataforma aqui. A gente consegue terminar a transmissão também, se quiser, a gente clica aqui nesse botão vermelho aqui, ó. Clicou aqui, fecha a transmissão na hora. Então a gente monitora o comentário, tá vendo? A Diana comentou no YouTube, ó. Vou ver aqui, ó, Edna Noni, o meu pessoal do Facebook, quer ver? Aqui, ó. A Iracema Artes e Bordados comentou aqui no Facebook, tá vendo? Ó? Se eu quiser colocar o comentário dela, eu clico aqui nele, ó. Aí aparece ali embaixo, tá vendo lá? Ela deu bom dia para nós, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, aparece o comentário de quem quiser. É muito legal. E aí a gente vai aprendendo a mexer com essas tecnologias, assim, a gente adora, né? Porque a gente vai ficando antenado, né? E vamos para o nosso momento da oração para começar, senão o nosso estudo aqui daqui a pouco estoura o tempo e acabou, a gente está aqui dando bom dia ainda, né? Vamos lá. Olha aqui, o meu não tem a divisão do capítulo, você viu? Por isso que eu pedi o seu. Ah, é? Não tem? Não tem. Ele emendou tudo? Emendou. Precisei procurar o item. Legal? Olha só. Uma falha na impressão aqui do meu evangelho, quase que eu não acho o capítulo. Ainda bem que você achou. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por a gente ter essa reunião com tantas pessoas, tantos corações aqui, representando a vontade no seu lar, a vontade de mudar, representando às vezes seus familiares, representando, Senhor, um cidadão do mundo que quer fazer melhor. Muito obrigado, Senhor, por a gente poder falar abertamente dessas mensagens, que não só aquece nosso coração, como aquece nosso desejo de entrar em ação no bem e no amor. Abençoado seja cada lar nesse momento, que busca essa mensagem aqui junto conosco, e as pessoas que buscam de outra maneira. Abençoado seja também, Senhor, as pessoas que estão tão fora do vosso evangelho, da vossa mensagem. Assim elas sofrem, fazem as pessoas ao redor sofrer, entram em guerras e conflitos não só íntimos, como também de nações. Que possa chegar até eles, Senhor, o toque do seu manto sagrado de paz e harmonia. Mestre, abençoado sejam as pessoas que passam pela nossa mente, nossos amigos, pessoas que já passaram pela nossa vida, que faltou dizer alguma palavra, que faltou muitas vezes pedir perdão. Que sejam abençoados para que a gente possa caminhar aqui mais leve, tendo a reconciliação no coração. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Olha o livrinho desencarnando que eu peguei hoje. Eu acho que eu ganhei da minha sogra, olha. E esses comidas aqui é quando a gente tinha calopsita, Nina, ele fica muito em cima da minha mesa esse livrinho. É de trovinhas, trovas do mais além. O livro está espedaçando. Vou trazer uma trovinha de Toninho Bittencourt. Vamos lá. Guarda a paz de consciência. Se queres vida segura, todos somos procurados naquilo que se procura. Só tudo isso. Pois é. Um alôzinho final aqui, antes de ler o nosso evangelho, para a dona Iraide, que é a nossa vizinha aqui. Dona Iraide. Dona Iraide é aqui, ó. Se a gente furar a parede aqui do nosso É a quintal mãe aqui. do senhor Ale de Paula. Pois é, a dona Iraide está aqui do ladinho aqui. Então, se a gente furar a parede aqui, a gente cai dentro do quintal dela aqui. Vizinha mesmo, de parede aqui. A dona Iraide, um beijo. Vou até colocar aqui ela aqui, ó. Dona, as curiosidades. Antes da minha mãe mudar aqui para o fundo de casa, tinha uma inquilina, né? E a inquilina tinha um cachorro. E ele tinha um atalho de fazer um buraco. E o buraco estava saindo da casa da dona Iraide. Tá quase o cachorro entrando, invadindo a casa da dona Iraide. O Spike, lembra do Spike? O Spike é um cachorro bonito. Então, um beijo para a dona Iraide, para o nosso querido Ale de Paula, grande divulgador da nossa doutrina, grande palestrante, realiza seminários aí para o Brasil afora e vizinho nosso aqui, para nossa alegria, para nossa honra aqui. Ele e a dona Iraide, vizinhos maravilhosos aqui, viu? Dona Iraide, um beijo para a senhora, um beijo também para o meu irmão, Carlão Vesque, que está aqui, o senhor Carlos Vesque. Na família conhecido como Carlinhos. Nosso Carlinhos. Um beijo também para o meu primão que está aqui, que eu vi que entrou agora há pouco aqui, o Edivaldo e a Adriana Bento. O Edivaldo
Fernandes, o Ed, nosso querido Ed, o grande primo lá de Santo André. Ele e a Adriana estão aqui, pelo menos entraram aqui rapidinho, não sei se estão aí ainda. Se vocês tiverem, deem um alôzinho para nós aqui, viu, Edivaldo? Um beijo grande. Também chegou aqui a Vanessa Lemes, minha queridíssima Vanessinha, a Idarina Tibúrcio, a Amanda Pereira, a Rita de Cássia dos Santos. E é isso, gente. Essa é a galera maravilhosa que está aqui. Estamos agora em 134 aparelhos nesse momento, desejando que vocês todos possam estar aí em ótimas sintonias, viu? Um beijo aqui, o Ed está dando aqui, ó, bom dia. Ele está comentando aqui, ó, amiga Estela e Sender. Hoje estou em casa e estou vendo o vídeo. Abraços. Um beijo, então, para o grande Ed, lenda viva, viu? Do antigo demais. Mobilismo aqui do Brasil, presidente do Fusca Clube do ABC, lá de Santo André, da região ali do ABC inteiro, conhecido no Brasil inteiro. Edivaldo, Adriana, sempre parceira dele. Um beijo grande. Amo vocês, do fundo do coração, viu? Bom, vamos para o nosso evangelho aqui então. Tomara que todo mundo esteja ligadinho, porque hoje é o nosso evangelho número 161. O título do evangelho é o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. O item, então, os itens 8, 9 e 10, não ir aos gentios. Nós vamos explicar daqui a pouquinho, até inclusive quem são os gentios, né? Não são gentis não, tá, gente? Pessoa gentil ali, tá? Pessoa camarada não. É outra nomenclatura aqui, viu? E sobrou um abraço também para o nosso querido Luciano Praciano, que chegou agora aqui. Olha lá, se sobrou algum beijo, manda para mim. Bom dia, grande Luciano Praciano. Bem, bom dia para você, meu irmão. E a Rose Otávio também chegou agorinha aqui. Bom, vamos para a leitura, gente. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis no caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Mensagem dos Espíritos. Jesus demonstra, em muitas circunstâncias, que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, para receberem a sua palavra. Entre os pagãos, faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade. Porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa.
porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdadeira triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. E vamos ao comentário da Estela. É isso aí. Imagino, gente, naquela época, Jesus falando para os apóstolos, né? Não dá para perder tempo. Ele teve muito pouco tempo de peregrinação, né? De colocar a mensagem no mundo, então não dava para perder tempo. E aí, como a gente sempre fala que o evangelho ele é feito para nós, ele é feito para o Sander, para mim, para você, para todas as pessoas, porque o que nós lemos aqui é para ser interpretado na vida. É para sentar na sala da sua casa e falar, poxa, eu vou aplicar esse conteúdo que Jesus disse para os apóstolos, mas de que maneira? Quem são os gentios? Isso daí, de maneira histórica, o Sander vai contar para a gente já já, mas vamos entrar aí no dia a dia. Outro dia, eu assisti aqueles vídeos curtos do Instagram, Reels, né, eles falam, que era assim, eu não sei se vocês assistiram, porque disseram depois, quando eu comentei com os amigos, que é um vídeo famoso. Tem um rapaz, parece que nos Estados Unidos ele era serial killer, e todas as pessoas, e ele estava indo para o corredor da morte, ele foi sentenciado, né? Então fez ali abriu o julgamento para as mães, pais das vítimas poderem falar alguma coisa para ele. E a maioria ia lá e falava, eu quero que você morra, você é um monstro. Todas as pessoas diziam coisas assim, horríveis, e dentro do que estava, né, na percepção daquele momento. Teve um senhor que disse assim, olha, eu aprendi que eu como cristão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu te perdoo. O cara começou a chorar na hora. E aí a gente pensa, poxa, com essa lição dele chorar na hora, significa que, de alguma maneira, ele foi tocado com o exemplo daquele homem. De alguma maneira, ele foi tocado com o amor cristão, de uma maneira que não haveria palestra, não haveria culto, não haveria missa que iria tocar esse homem, porque ele viu um exemplo vivo de algo que aconteceu na frente dele. E muitas vezes nós deveríamos pensar dessa maneira, sabe? O exemplo seria a maior pregação, a melhor pregação de alguém que ainda não tem a mensagem viva na cabeça. Ah, mas existe alguém no mundo que nunca ouviu falar de Jesus? Não. Ou se não ouviu falar de Jesus, ouviu falar então de que nós temos que respeitar. Só que a pessoa não quer seguir isso. Então, pressupondo que ela não quer seguir, dá a impressão que ela não tem nada dentro dela que vá fazer com que ela, como se fosse uma criança. Sabe aquela criança que está começando a aprender a escrever? Ela já dá para você apresentar um livro, mesmo que ela vai ver tudo decodificado ali, aquelas várias mensagens, não consegue juntar as palavrinhas, mas ela já vai entender que dali, ó, você está aprendendo a ler o A, o B, primeiro começa com as vogais, né? A, E, I, O, U. Você está aprendendo a ler A, I, O, U, porque já já você vai ler esse livro aqui, ó.
E você vai entender. Quem tem criança em casa sabe que aí começa a andar na rua, começa a ler as placas, os anúncios das lojas, e a gente vai sempre comemorando. Porque ela já tem ali um início. Agora, existem pessoas que você vê de maneira da mensagem do amor, ela não tem nada. Então, o que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Sabe por quê, Sander? Quando ele falou para o apóstolo, os gentios, eles tinham uma localização, então você não vai lá. Mas e se eu moro com alguém assim? E se os meus filhos começam a se relacionar com alguém assim? Aí eu fiz o convite para ir ali no centro comigo, a pessoa diz assim, não, eu não acredito nessas coisas. Aí eu faço um convite para a pessoa fazer o evangelho comigo, e a pessoa diz assim, não, eu não gosto dessas coisas, eu não acredito. E chega para nós, as pessoas muito desanimadas, sabe? Dizem assim, poxa, olha, o fulano precisava tanto fazer o evangelho, mas não acredita. E para mim e para o Oceano, que nós trabalhamos ali no Ailuz, de segunda, quinta e sábado, né? E fora a rede Amiga Espírita, a gente tem uma exposição dentro da doutrina que faz com que os parentes das pessoas que estão, entre aspas, aí perturbados, né? Batendo a cabeça, no sentido de que quando você está fora da luz do evangelho, você está no escuro. Então você tropeça mais, você bate a cabeça. O pessoal procura a gente e diz assim, ó, o que eu posso fazer? A pessoa não vai comigo no centro. A melhor maneira que a gente tem para fazer com que essa pessoa tenha contato com o evangelho é a gente ser o evangelho. Não é eu falar que eu tenho que perdoar, é eu perdoar. Não é eu falar que eu tenho que ser generoso, é eu ser generoso. Imagino agora, a Livinha tem 7 anos, a minha filha, e a Lara tem 15. As duas no meio do caminho de fazer 8 e fazer 16. O que elas sabem sobre Jesus? O que nós falamos bastante, a gente leva no centro, na evangelização. Só que isso é uma teoria que, se não tivesse fundamentada no que nós fazemos, ia se perder. E aí, então, são aquelas famílias que a criança cresce e fala assim, sou ateu. Mas você foi eu levei na evangelização desde pequena, agora é ateu. A família errou? Pode ser que não. Pode ser que realmente venha ateu aí de muito tempo, né? Lutou na Inquisição, depois desistiu de tudo. Nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna um padre totalmente revoltado, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer e aí me abandonaram, tudo que fazer, aliciou mulheres, né? Fez um monte de coisa errada, só que ele era padre. E aí, quando ele desencarnou, ninguém foi salvar ele. Então, o que ele fez? Se revolta contra Deus. Apaga todas as ações que eu fiz de ruim e não me resgataram, sendo que eu sou padre. Enfim, é uma história. Uma das grandes histórias que tem nesse livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz Chico Xavier. E aí eu penso assim, você leva a mensagem cristã na teoria para as pessoas, para os seus filhos, para os seus parentes. Só que o que vai falar mesmo são as suas ações. Adianta eu falar assim para o Oceano, oxe, você tem que rezar, hein? Começar a fazer oração aí, começar a fazer prece, ele nunca viu eu rezar. Adianta eu falar para as minhas filhas, fez um tempo ainda para minha filha, que hoje tem 15, para ela entender e falar assim para mim, mãe, vamos fazer uma prece? Porque quando ela era mais nova, 11 anos mais ou menos, naquela entrada na adolescência, ô Lara, eu não vou conversar com você agora, amor. Vai lá fazer uma prece, vai se acalmar. Mãe, que prece? Tudo é prece. Tudo é assim, eu que tô. Hoje, ela já sabe. Ou ela faz sozinha. Outro dia ela foi dormir fora, ela mandou uma mensagem para mim. Oi, mãe. Boa noite, tô indo dormir já. Eu vou rezar agora, porque eu não tô me sentindo bem. Vou fazer uma prece agora. Então, dá licença, mãe. Falei, beleza. Olha que legal, né? Ela já entendeu. Mas se ela não tivesse visto eu orar em momento algum, isso não ia fazer o menor sentido. Vai rezar, Sandro. Vai. Faz caridade. Aí entra uma pessoa em casa e fala assim, você não tem alguma coisa para doar? Se teus filhos não veem você doar nada,
como que isso vai entrar? Querer que ele seja da doutrina espírita, que uma frase aí solene de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. É muito legal, a gente escuta isso lá na doutrina, tem palestras sobre isso, seminários sobre isso, evangelização fala disso. Chega na tua casa, a pessoa não joga, não dá nem remédio vencido. Não empresta nada para ninguém. A lei aqui de casa é assim, ó, cada um por si, Deus por todos. Então não dou nada. Tem aquele guarda-roupa, você compra outro guarda-roupa para colocar roupa velha. Aí você leva a criança na evangelização e lá tá falando de caridade, de doar, de ser generoso. E foi em casa aquele montoeiro de coisa, ninguém doa nada para ninguém. Não dou um macarrão. A gente sabe, cada um aí tem o exemplo em casa, né? Então, nós temos que pensar dessa maneira, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, poxa, Alciandra, tinha que comprovar a reencarnação, a ciência tinha que comprovar para o pessoal acreditar. Nada, gente, nada. Você que fala que deveria comprovar a reencarnação, tem algum parente difícil na sua família? Ah, tem. E o que você fez com esse parente difícil? Ih, larguei para lá. Se eu sei que ele vai na festa, eu não vou. Ele está no grupo da família, eu saio. Tá bom. O que adiantou você saber da reencarnação? Porque na reencarnação, vou contar uma coisa para você que pode ser que você não entendeu. Você prejudicou essa pessoa e vice-versa. Aí a reencarnação te une com essa pessoa. Isso deveria ser óbvio. Aí quando te uniu, o que você faz? Não quero. Para que entender de reencarnação? Para quê? Se eu não estou praticando, as pessoas difíceis da minha vida, eu quero longe, eu quero que morra, que exploda. Perpetuando assim vínculos e vínculos. Até como uma história que a gente leu, que a pessoa, um rouba a esposa do outro, aí nasce irmão, aí rouba a cunhada, aí não sei o que rouba, né? A gente fala rouba. Era um triângulo amoroso, até que depois de tanto reencarnar, e um lascar com a vida do outro, assassinando mesmo, nasceram irmãos siameses. Para eu comer, eu preciso dar para ele aqui, ele dá para mim. E o que isso faz? Isso fez um vínculo forçoso de reencarnação, porque eles não estavam entendendo de maneira mais... Então, às vezes a gente quer que a teoria se... né? Vamos consolidar aqui a teoria espírita, vamos todo mundo virar espírita? Beleza, todo mundo virou espírita. Você que já se diz espírita, o que você está usando quanto a isso? O espiritismo traz para nós a verdade de que as mazelas da alma vão para o corpo, adoecem primeiro o seu espírito, depois adoece o seu corpo. E aí a gente fala sobre isso, a pessoa vira e fala assim, faz 3 anos que eu não converso com meu irmão. Faz 2 anos que eu não vou na casa da minha mãe porque eu e meu pai brigou. Ah, na eleição passada lá, desde a eleição passada eu não suportei quem meu pai votou. Teve várias histórias assim para mim, pro Oceano. O que eu faço? Porque o meu pai vai votar no fulano. E eu não admito isso. Eu não admito. O teu pai te criou, pegou você no colo, bonitinho, brincou, cuidou, cresceu. Aí você fala assim, odeio meu pai agora porque ele votou no fulano. E aí, o que adianta a teoria espírita, teoria cristã se consolidar no coração? Na teoria, no mundo, se no seu coração ainda não fincou barreira. Não fincou assim a estaca, sabe quando o pessoal vai na lua e coloca assim a bandeira? Porque é fácil as coisas na teoria. Então, o que Jesus quis dizer para os apóstolos é assim. Aquele pessoal ali não tem nem o início da teoria ainda, que seria a lei de Davi, eles não aceitaram. Imagina a de Jesus. Davi não, de Moisés, né? Era de Moisés, depois de Davi. Aí imagine, então, que Jesus veio falar de lei de amor. Eles não aceitavam nem a lei de justiça. A justiça da época, claro, né? A gente sabe que mudou muito. Graças a Deus. Porque a lei de amor entrou. Mas se as pessoas ainda não tinham isso, então o que eles iam fazer? Iam crescendo o movimento, ia crescendo a ponto de falar, isso é o cristianismo. Não é esse monte de teoria, porque é bonitinho eles na época, imagina, não tinha celular, claro, mas não tinha papel. Então eles escutavam uma coisa bonita e ficavam tentando decorar aquilo.
porque não tinha papel. Falei, nossa, eu vou anotar um post-it. Eu vou anotar um post-it aqui, colar, que essa frase é bem bacana, né? Reveladora do meu coração. Eles não tinham. Então eles ficavam pregando na cabeça, eles não tinham, não eram nem ler, não sabiam nem ler e escrever. E aí, o que eu faço, então, com essas informações na minha vida? Eu fico teorizando no livro Mensageiros, que inclusive se originou aí o filme Nosso Lar. No livro Mensageiros tem um momento que Aniceto, ele diz assim, pessoal, todas as religiões vão conduzir ao amor. Então, todas são abençoadas pelo nosso Mestre Jesus. Agora, quem não está em religião nenhuma, o que vai fazer? Tudo bem, gente. A pessoa começa a ver exemplos bons e está seguindo. Agora, eu querer colocar espiritismo nas pessoas, não vou conseguir. Eu vou conseguir com exemplos. E o exemplo não é quando eu vou lá no centro, não. O exemplo é quando eu estou no trânsito, o exemplo é quando eu estou na fila do supermercado. Sabe quando você está na fila? Você olha a pessoa lá na frente, ela está indo para a mesma fila do caixa que você. Aí você acelera o passo já, com o teu carrinho. Quando você está na fila com o seu carrinho com mais de 15 itens e tem uma pessoa segurando um pão lá para o café da manhã, aí você deixa a pessoa passar ou não? São pequenos detalhes que vão colocando no coração da pessoa Jesus Cristo. Ah, mas eu não. Como que a pessoa. Só porque eu deixei ela passar na frente? A gentileza é uma das portinhas que nos conduzem ao amor. Então, gentileza hoje, gentileza, a pessoa fala, ah, tá, ela é filha do amor. E o amor é filho de quem? Quem trouxe a palavra amor no mundo? Jesus. Então, é assim que a gente vai pregando para aquelas pessoas que não sabem nada ainda. O Antônio Carlos Navarro, que a gente falou agora há pouco dele, ele faz um trabalho muito lindo de ir nos presídios falar sobre amor cristão. E lá ele não pode falar de espiritismo, porque lá a pessoa não tem crença, ou a pessoa tem às vezes uma crença diferente. Mas ele vai. Porque imagina o que é você levar para uma pessoa que está às vezes com o coração endurecido pelo seu próprio passado. Só dele ir, porque nós já ouvimos muitos relatos assim, cara. Eu e o Sander e a minha cunhada Viviane, a gente fez um trabalho com adictos em outra cidade aqui, que a gente ia todos os sábados. O que é adicto? Adictos são o pessoal que é dependente químico e eles são internados, e nessa clínica era por vontade própria. Clínica de recuperação, né? né? Clínica de recuperação. Eles não iam lá forçados, eles iam se internar. E quando a gente ia no sábado à tarde, teve muitos que falavam pra gente assim, nossa, vocês são um exemplo de vir aqui falar com a gente sabe que é voluntário, ó, que legal. Então, eles nem escutavam o que você falou, mas eles viram o que você fez. E é assim que a gente vai continuar na pregação. Como diz Francisco de Assis, não é? Pregar o evangelho o tempo todo. E, se necessário, aí você usa a palavra. Então, só deles verem os apóstolos andando, esse povo não cansa de andar e curar leproso. Esse povo não cansa. E você não cansa de julgar? E tem uma hora que o cara que julga vai cansar. Vai cansar e vai falar, poxa, eu vou lá ver o que o Sander faz todo sábado lá no Eluz. Eu vou lá ver o que essa segunda-feira, que o Sander não consegue nem sair com a gente na segunda-feira, que não pode faltar na segunda e na quinta, nunca vi isso. Eu vou lá ver o que ele faz. É assim que a gente vai pregar e conquistar as pessoas que estão com o coração ainda longe do nosso mestre. E aí, inclusive, eu gosto muito desse capítulo, porque tem uma frase que eu gosto muito, e eu sempre repeti isso para pessoas que têm parentes que são de outras crenças, sabe? E diz assim a ideia, né? Kardec colocou ali nesse capítulo 24. Ele diz assim: não adianta você forçar a barra com as pessoas, porque um dia elas vão descobrir e elas vão aceitar as verdades e elas vão falar que a ideia foi da intuição delas. Então, talvez você conviva com pessoas, você tenta colocar aí uma lição, tenta colocar alguma instrução religiosa, isso independe de ser espírita, ou católico, evangélico, independente da religião. Nós temos uma característica, nós seres humanos, que é assim, a gente dificilmente adere a ideias vindas de outra pessoa. De modo geral, as pessoas têm uma predisposição a se sentirem, assim, de certo modo, incomodadas e até humilhadas. Tem umas que falam assim, ah, não, mas
Eu não posso aderir a isso que o Sander está falando, que a Estela está falando, porque eles são pessoas iguais a mim, eles não são melhores que eu em nada. Então, de início, as pessoas têm uma predisposição a não aceitarem certas verdades. E aí o que acontece? Nós temos que ter paciência com isso, compreender isso. Quando você compreende isso, você dá um tempo da pessoa refletir e vai chegar um momento, talvez passe às vezes 6 meses, talvez não demore muito tempo, talvez demore um ano, talvez demore 10 anos. Um dia a pessoa vai descobrir, faz sentido isso, hein? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo tempos atrás. Ainda bem que a pessoa eu sei que não está assistindo aqui, mas também não vou falar o nome dela, óbvio, né? Vou contar a história, porque a gente não está aqui para falar de pessoas, a gente fala de circunstâncias, né? Eu lembro que há uns 12 anos atrás eu fui atender uma pessoa, paciente minha, e eu fazia fisioterapia num parente dela que era acamado. Então eu ia lá, fazia as atividades físicas lá, os alongamentos e tal, toda a técnica terapêutica da fisioterapia. E essa pessoa era filha desse meu paciente. E conversa vai, conversa vem, que você fica ali quase uma hora, né? Eu ia 2, 3 vezes por semana atender, então era 3 horas por semana que eu ficava naquela casa junto com aquela família. E eu sabia que a família inteira era evangélica, protestante, se não me engano, da cristã do Brasil, inclusive. São os nossos irmãos que cultuam aquele cabelão comprido, sabe? E aí, conversa vai, conversa vem. Um dia a pessoa me perguntou assim: que religião que você é? Você é católico? Eu falei: não, eu sou espírita. Ah, tá, não, legal, tudo bem. Não, a gente entende, né? A gente sabe que os espíritos fazem muito caridade, né? E tal. É uma visão bonita até que eles têm, assim. Pelo menos a família lá tinha dos espíritos. Eu falei: eu sou espírita, beleza. Aí um dia ela começou a perguntar assim pra mim: é verdade esse negócio da reencarnação mesmo? Verdade que a gente volta? Mas como é que faz essa história? A gente entra no corpo de outra pessoa, né? Como assim, né? É a ideia equivocada que muita gente pensa, né? Que a gente toma o corpo de alguém, né? Como se a gente fosse invasor, né? O espírito, então, ele acredita que você vira quase que um alien, lembra do filme Alien, que entrava um bicho dentro do corpo de outra pessoa lá? Eu falei: não, você não vai entrar no corpo de ninguém, você vai entrar num corpo teu, um corpo novo, um corpo dado a você por Deus, numa outra existência. É o mesmo espírito, mas usando um corpo novo, um corpo diferente, numa outra oportunidade, como se fosse assim, um outro capítulo da tua vida. Ah, tá, tudo bem, tal, tal. Não, de acordo com o nosso entendimento, isso não existe, né? Fala na Bíblia que Deus deu uma vida só e tal. Ela citava lá os trechos do Evangelho e tal, contrariando essa ideia, né, da reencarnação. Eu: não, tá certo, tudo bem, sem problema, né? A gente não entra em discussão com ninguém. E aí passou um tempo, esse parente dela faleceu. E aí, depois de uns 2 anos que esse parente dela tinha falecido, ela entrou em contato comigo. Falei assim: ô Sander, eu sei que você é espírita e tal, eu tô com tanta saudade desse meu parente. Inclusive era pai dela, vou contar que não tem problema. Tô com uma saudade do meu pai, mas tão grande, tão grande. E eu tive pensando muito naquelas conversas que a gente tinha e tal, sabe? E eu decidi que eu fiquei sabendo que tem um negócio aí que vocês fazem aí, que é a tal da psicografia. Eu queria saber, será que teria como eu receber uma comunicação do meu pai? Porque se meu pai está vivo, ele, né, ele não... Eu acredito sim que o espírito não morre e tal, só fiquei meio reticente nessa história de reencarnação. Mas assim, será que teria como eu receber uma carta do meu pai? Eu falei para ela: olha, já fazem 2 anos que teu pai faleceu, eu acho que você tem uma grande chance sim de receber uma carta dele, por que não? A saudade é de lá para cá também, não é só daqui para lá. Ela falou: como é que eu faço e tal? Aí eu instruí ela aí em Neves aqui, Neves Paulista, cidade vizinha nossa aqui. É o nosso amigo Newton Stuck, que faz uma psicografia que a gente confia muito na competência, na seriedade dele, né? Como médium, psicógrafo. E ela foi lá, de cabelão comprido, com aquela saia para baixo do joelho, né? Que é a característica dos nossos irmãos aí, neopentecostais, né? Evangélicos, da Cristã do Brasil. Ela foi lá. Ela falou assim: nossa, eu vou. Ela falou assim: eu vou lá, mas se alguém vê que eu tô indo lá, eu tô perdido da minha igreja, meu pastor vai me comer viva, né? Traindo Deus. E ela foi lá no Newton, recebeu a carta do pai dela. Ela ficou abismada de ver que realmente era o pai dela, com as características, os detalhes que ele escreveu e tal, coisa que só ela sabia, coisas assim, né?
Então, por que que eu contei essa história? Para dizer, para ilustrar para vocês assim, quando eu conversava com ela, 2, 3 anos antes, ela não aderiu à ideia. Ah, não, esse negócio aí não me convence muito, não. Até parece uma boa teoria, mas não, para mim é só teoria, porque o Evangelho, né, a Bíblia nossa diz algo diferente. Então vocês percebam que chega um momento que a pessoa mesma resolve buscar, sabe? Então hoje, sem dúvida nenhuma, inclusive eu até encontrei com ela tempos atrás, ela continua lá na igreja evangélica, ela continua frequentando, só que já tem nela um germen, já tem uma sementinha que foi plantada. Ela sabe que a vida não encerra no túmulo e que as pessoas, quando desencarnam, elas não ficam dormindo, esperando o juízo final. Elas continuam vivas, continuam comunicáveis, continuam ativas, elas continuam ali no mundo espiritual, elas estão apenas sem o corpo físico, mas estão com as suas características morais, emocionais preservadas. Ela continua com a mesma identidade por um tempo ali. Então, quando eu desencarnar, por exemplo, com certeza eu vou me lembrar de algumas encarnações passadas, em que eu fui Maria, eu fui Roberto, fui João, fui mil nomes aí, né? 1000 experimentações. Mas eu vou preservar muito ainda do Oceander, sabe? Por um bom tempo. Se alguém vier pedir uma comunicação minha, vão me chamar pelo meu nome de Oceander, né? E eu vou responder, opa, estou aqui presente. E quando Jesus então recomendou para que a gente não vá aos gentios, e a Estela falou que eu ia explicar quem são os gentios eram os povos circunvizinhos à cidade de Israel. E então era uma população que não era judia, não eram judeus, né? Como Jesus ali era judeu, nasceu dentro da comunidade judaica. Então ele quis dizer o seguinte, assim, ó, não adianta você ir atrás de querer evangelizar ou trazer a mensagem de gente que não está ainda preparada, a pessoa não vai aceitar isso. Então não força a barra, que é mais ou menos semelhante ao que eu fiz com essa senhora na época. Eu deixei ela. Aliás, muita gente vem me perguntar, muita gente pensa que eu tenho uma mediunidade de psicografia também, muita gente pensa que eu tenho assim um poder extrasensorial e tal. E não tenho, né? Eu sou pessoa igual todo mundo, né? Só que a gente traz essa mensagem cristã, explicada pela doutrina espírita, e muitas pessoas, então, curiosamente, vêm perguntar, mas na hora não adere. Fala, não, eu entendo, beleza, eu ouvi o que você disse, mas ainda não aceito não, sabe? E Jesus já fez um alerta. Não gaste sua energia com aquelas pessoas que são circunscritas, ou seja, elas estão ao redor, elas não estão querendo entrar, sabe? Elas não estão querendo participar disso. Então, respeite o tempo delas. Jesus não falou assim, não vá aos gentios, ou seja, não se confraternize, não se una às pessoas vizinhas. Não, ele não disse isso. Seria até um contrassenso com o que ele recomendou que a gente se unisse e nos enxergássemos como irmãos. Ele apenas diz o seguinte: dê o direito às pessoas de terem o tempo delas, o tempo de maturação. É aquela história que todo mundo já conhece da lagartinha que entra, faz o casulo, ela vai sair no tempo dela, ela não vai sair antes. Vai você ajudar a borboleta a sair. Se você quiser passar um estiletezinho ali no casulo, assim, para vou ajudar ela, né, para ela sair antes. Ela não tá pronta ainda. Ela não maturou. Ela não enrijeceu as suas asinhas ali, que ela era uma lagarta, né? Ela vai virar uma borboleta. As asas delas estão verdes, elas estão imaturas. Assim funciona conosco. Eu fico imaginando que talvez na minha última encarnação eu era um perseguidor do espiritismo, ou até do cristianismo, por que não? Eu aposto sim, sem falsa modéstia aqui, sem fazer média aqui, dar uma de coitadinho de jeito nenhum. Sem dúvida, eu já fui perseguidor do cristianismo, sem dúvida. Tá aqui esse negócio de Cristo, o que Para isso? hoje ser palestrante. Pois é, para hoje eu ter despertado, hoje eu me considero que despertei para essas ideias, né? Mas foi no meu tempo. Sem dúvida nenhuma, a gente encontra no nosso caminho pessoas que facilitam esse trajeto nosso. Eu já citei aqui várias vezes, para mim, o meu marco assim no espiritismo foi o professor Rodrigues, né? O nosso dirigente do Ailuz. Primeira vez que eu ouvi ele foi assim, foi um verdadeiro start na minha vida, sabe? De realmente crer que faz muito sentido tudo isso que
Ele me ensinou, ele ensinava, ele ensina até hoje para todo mundo que chega até ele, né? Ele vai fazer 90 anos esse ano. Continua ativo, inclusive quinta-feira agora tem palestra dele no Ailuz. Vai fazer noventinha já. Então, assim, teve uma pessoa que facilitou a minha jornada. Ela falou coisas que eu falei, mas quem teve a ideia, quem teve o raciocínio de tomar a decisão de aderir a essa ideia, fui eu. Ele lançou a semente. Eu peguei ela no ar e plantei em mim, assim, no meu coração aqui. Isso faz com que a gente, além de ser respeitoso com as outras religiões, faz a gente viver numa linha de bom senso. Faz você não se tornar uma pessoa inconveniente, de querer enfiar a goela abaixo das pessoas que você convive, uma doutrina que para você pode ser maravilhosa, para mim é maravilhosa, mas para o outro pode ser algo que lhe cause incômodo. Então nós não podemos correr esse risco de sermos aqueles que, ao invés de propagarem e divulgarem a doutrina espírita, nós nos tornemos pessoas indesejáveis, inconvenientes. Sabe, aquele indivíduo força a barra. Não podemos usar de ironia. Aí, ó, já vi gente falar assim, ó, teu Deus aí, ó, Deus que você acredita, tá falando que nós vamos ficar dormindo lá 1 milhão de anos até Jesus voltar aí. Quer dizer, você ironizar a crença alheia, isso é uma insensatez muito grande. Lá, ó, no lugar que você vai lá, fala que tem céu e inferno lá. O Deus lá de vocês lá não perdoa, não. Se qualquer coisa, bobear, ele joga você no inferno. Aí você se torna uma pessoa ainda pior. Que além de você não respeitar o outro, você está ironizando, você está debochando, você está assim, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Pegar ali uma coisa que você considera uma falha da crença do outro e cutucar ela com essa falha, sabe? Dar uma alfinetadinha nela. Não faça isso. Se você se considera espírita, você faz como a Estela falou, você vivencia o espiritismo, você fala como espírita, você tem gestuais, face de espírito, face de serenidade, de equilíbrio, de bom senso, de olhar no olho, sabe? Você tem que ser espírita, não falar que é espírita. Você pode falar, como a Estela falou, mas se você vivenciar o espiritismo, você vai estar prestando um grande serviço à doutrina espírita, a obra divina, que eu vou até tirar fora aqui da doutrina, eu vou até incluir, vou abranger mais, a obra cristã. Se você for um bom espírito, você consequentemente é um bom cristão. Mas você pode ser um bom cristão sendo católico, sendo evangélico. Não tem problema nenhum nisso. Eu conheço um monte de gente, eu tenho um amigo meu que eu nem vou citar nome para não parecer que eu estou bajulando, que ele é evangélico. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, assim, sabe? E eu conheço muitas pessoas maravilhosas, espíritas, mas sem dúvida nenhuma, católicos maravilhosos, pessoas generosas, gentis, solícitas, compreensivas, pessoas amáveis. Então, deixa cada um na sua. Não força a barra, não. Não vá aos gentios, ou seja, não vá às pessoas. Não fique tentando convencer quem não está querendo ser convencido. Cuide mais do seu núcleo, da sua casa. Cuide de evangelizar as pessoas que moram com você de uma maneira assim. Mostre para elas que o que você faz é o que você crê de verdade, é o que você divulga, é o que você faz. Não é o que você fala. Falar é prata e fazer é ouro. Então produza joias, ouros cristãos com as suas práticas, com as suas ações. E deixa que um dia vai acontecer como outro caso lá do Ailuz. Geralmente é a mulher, né, que toma a iniciativa, né, de ir no centro primeiro, né? E o marido fala, não vou ficar aqui em casa e tal. E a mulher começou a frequentar o Ailuz, passados uns 6 meses, o marido apareceu junto com ela lá. E o marido sempre ia junto, levava. Às vezes ele ficava lá na frente do Ailuz esperando, ficava lá no estacionamento. Tem um estacionamento grande, tem uma praça grande em volta do Ailuz. Ali cabe uns 60 carros ali em volta, né? Bem grande. Eu lembro que o marido ia, ficava lá fora. Às vezes alguém via ele, falou, vamos entrar aí, fica à vontade, vem cá participar com a gente. Ele, não, obrigado, eu vou ficar aqui, pode, tudo certo, tranquilo. Não, eu sei que aí só tem coisa boa e tal, mas pode ficar tranquilo que eu tô aqui, tô tranquilo. Qualquer dia eu vou. Passados 6 meses, acho que ele viu a transformação da mulher, e depois a gente ficou sabendo que a mulher contou para nós, né? Olha o marido lá junto. Foi também. Sem ninguém forçar a barra.
Ele foi porque ele percebeu a mudança da esposa. E aí depois passou um tempo, ele começou a frequentar com mais assiduidade, a gente pegou mais proximidade com ele, pegamos mais amizade, e ele confessou para nós, realmente eu vim porque eu vi o tanto que a minha esposa melhorou. Ela ficou uma pessoa mais serena, mais equilibrada. A gente tinha uns pequenos atritos assim, ela parou, sumiu, cessou isso. Até dores que ela tinha, dor de cabeça, tal, sumiu, desapareceu. Porque a pessoa melhora a mente. Quando você adere mesmo de verdade ao Espiritismo, não só na teoria, mas na prática, até as tuas dores diminuem. É uma coisa incrível. E ele vendo essa melhoria da mulher, ele falou, eu quero isso aí para mim também, ué. Começou a frequentar e frequenta até hoje lá. Essa história aconteceu há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que deve ter sido mais ou menos por volta de 2015, por aí. E é um casal que frequenta a nossa casa. O marido tá lá firme e forte, mas porque a mulher dele ficava forçando ele, ó. Ô bem, você me leva, né, de carro? Não, levo, beleza, vamos lá. Sem forçar. No dia que ele quis despertar, ele mesmo aderiu. Por quê? Ele foi preparando o terreno. Ele foi observando ela, semana a semana, dia a dia. Quando ele percebeu que ele estava assim, não, realmente, se eu plantar uma semente que esse pessoal aí me dá, vai germinar em mim. Na hora que ele percebeu que o terreno dele estava apto a receber essa semente, chamada doutrina espírita, chamado Evangelho Redivivo, terceira revelação, Consolador prometido por Jesus, aí ele foi. Então, meus amigos, não se preocupem. Jesus falou para nós, ide e evangelizai. Mas ide e evangelizai primordialmente com as pessoas que você ama e com respeito, com serenidade, com bom senso, com equilíbrio. Você percebeu que a pessoa não aderiu? Deixa ela. Ou aqui, por exemplo, tem a minha família, minha mãe, meu irmão que está assistindo aqui. Eles frequentam a igreja católica, mas eles assistem nós aqui. Eles gostam, às vezes eles vão comigo, comigo, com a Estela, nas palestras aqui nas cidades vizinhas. Eles vão, eles aceitam, eles gostam da ideia, mas não deixam de ter a sua base lá na Igreja Católica e não tem problema nenhum. Eles não estão ferindo a Igreja Católica, eles não estão ferindo os princípios espíritas. Você não pode, então não posso ser uma pessoa que frequenta o centro, mas vai na igreja? Pode, você pode ir onde você quiser ir no centro. Você pode sair direto da igreja evangélica e ir lá no centro assistir uma palestra, tomar um passe, sem problema nenhum. E você não está ferindo nenhuma religião quando você busca o que você considera equilibrado, sensato. Essa doutrina de fé raciocinada, isso é maravilhoso. Então vamos usar esse equilíbrio, essa serenidade, vamos ser bons semeadores, semear em terreno que a gente percebe que já está habilitado, já está com fertilizante, já tem boa hidratação, aí tá sendo regado, né? Aqui, ó, Jacir Terezinha Lovato falando assim, ó, sou católica, mas adoro o espiritismo. Olha lá o meu amigo Gilson Passarino. O Gilson hoje é um dos grandes, maiores trabalhadores da nossa casa espírita. Vou até colocar o comentário dele aqui para vocês verem, ó. Passei muito tempo indo lá, né, no Ailuz, achando que era por conta da minha esposa. Hoje tenho certeza que é por mim. Legal. Então, quer dizer, a esposa dele, a nossa querida Kelly, não forçou a barra. Na hora que a pessoa resolver ir, ela vai. Eu tenho 2 historinhas. Então, assim, eu adoro essa teoria, para finalizar aqui a Estela contar a história dela, assim, eu adoro essa história de que as pessoas vão decidir e elas vão dizer assim, foi porque eu tive a iniciativa, foi porque eu despertei, eu percebi que era assim, não foi porque a Estela me contou, fui eu que tive o lance, você entende? Essa é uma característica nossa, humana, a gente só adere às coisas que a gente percebe ou que a gente acha que a gente é que descobriu, não foi ninguém que iniciou a gente. Então deixa as pessoas descobrirem por si só. Você vai lá e lança a mensagem, como eu fiz com aquela senhora que eu fazia fisioterapia no pai dela. Deixa ela germinar. Eu joguei a sementinha nela, uma hora ela germinou. E é isso aí. Conta para nós então as 2 histórias. Lembrando que quando a gente fala de forçar, não é forçar marido, esposa, mas evangelização mesmo. A criança tem que ir, gente. Tá na sua guarda, tem que ser, entre aspas, forçado, né? Deixa que quando crescer, escolha. Então, não vou levar no centro forçado, não. É um grande equívoco seu. A gente lembra da mensagem do Boa Nova, pelo menos no Boa Nova ela elucida bem, de Humberto de Campos, trazendo a mensagem de quando teve aquela passagem linda de Nicodemos com Jesus, e Nicodemos disse para Jesus assim, mestre, você me explicou que coisa mais linda que é tudo isso, por que não fala para todos? Ele falou, se você, Nicodemos,
é letrado, sacerdote, não entendeu? Quem dirá eles? Então não é a hora ainda. E eu não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo. É muito bonito o momento que chega um espírito lá, muito enraivecido, com desejo de vingança, e o doutrinador fica lá, na teoria. Você tem que isso, você tem que aquilo pro espírito. O espírito zomba, não é tocado em momento algum. E quando tem uma senhora que olha para ele e diz assim, filho, eu te amo. Ah, amolece o espírito, hein? E aí, ó, depois, mais pra frente, nós vemos no filme que, pasmem, ela era analfabeta. Então ela não tinha teoria, ela tinha prática, ela tinha o exemplo. E aí você quer fazer na sua vida um questionamento se você tem essa prática, se você tem, se você já estão enxergando em você um cristão, com aquela bandeira carregando assim. Quando o pessoal tem algum apuro, eles falam para você assim, ô fulano, ora por mim aí. Fulano, você não tem um conselho cristão para me dar? Então a gente vê que em algum momento a nossa maneira de viver fez sentido para a pessoa. Não são as nossas teorias, é como a gente vai arrastando o nosso dia a dia. E é isso aí então, gente. E a Jacir Terezinha Lobato está complementando assim, ó. Só não deixei de ser católica porque meu pai era muito católico e eu tenho a impressão que eu estou traindo ele. Então, se você tem essa sensação, ô Jacir, então você fica tranquila, continua indo, não tem problema nenhum. Deus está em todos os lugares. O Chico Xavier mesmo deu vários relatos já do que ele vivenciava e experimentava visualmente, com o que ele via nas missas. Então é algo assim sublime. Os benfeitores, os anjos, estão todos lá também, viu? Então só muda a nomenclatura. Vai chegar um dia no futuro, todas as religiões vão começar a conversar e falar assim, quer saber de uma coisa? Nós temos muita coisa em comum. Nós todos queremos o bem da coletividade, nós todos queremos unir forças. Vamos fundir todo mundo junto numa religião só? E o Chico Xavier já deu a previsão que nós estamos aqui no ano 2024. O Chico já falou bem antes dele desencarnar, né? Óbvio. Ele falou que a religião do futuro vai se chamar fraternidade. Então, se prepare você aí, você que é meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que é de qualquer outra crença. Um dia nem a palavra espírita vai existir, espiritismo, vai existir a fraternidade. Nós vamos todos fazer parte dessa fraternidade, sem dúvida nenhuma, tá? E vamos finalizar então com a nossa oração final aqui. E fica o nosso convite para você vir junto. Você vai sair agora? Eu vou dar café da manhã para minha mãe, que eu não dei ainda, não levei ela para fora ainda. Então vai lá. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Valeu. Eu quero convidar então você para participar comigo aqui do nosso momento da oração, para finalizar a nossa manhã abençoada, terça-feira, feriado de carnaval aqui no Brasil, em que a gente tem a alegria de poder estar aqui mais uma vez. Lembrando, se você tiver, eu vou dar um minutinho para você ir buscar sua água. Você esqueceu? Busca sua aguinha aí, coloca aí sua garrafinha. Vai lá que eu vou esperar um minutinho aqui. Enquanto você vai buscar, eu vou passar para a galera aqui de novo. Eu vou passar aqui, vamos ver se está aqui ainda, né? O nosso vídeo que mostra... Está aqui ainda. Eu vou mostrar para vocês o trailer do filme Nosso Lar, que ainda está em cartaz. Eu peço para você não perder. Não deixe de participar, né, de assistir o filme, que está em cartaz ainda, está um sucesso. Primeira semana teve mais de 1 milhão de pessoas nas salas, nos cinemas, né? Então eu quero convidar você a assistir aqui de novo o trailerzinho, enquanto você busca água aí, tá? Vamos lá? Este é o Dr. André Luiz. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Pois é, super imperdível, um filme muito bem feito, muito bem montado, um filme maravilhoso. Todo mundo que assiste, todo mundo gostou demais. Se você ainda não assistiu, aproveita essa semana agora. Aproveita hoje, que é feriado. Né? Aproveita, vai no cinema, enche o cinema aí, ó, vai lá hoje à tarde nos shoppings. Aqui em Rio Preto mesmo está passando em todos os shoppings.
Se eu não me engano, acho que no Rio Preto Shopping parou de passar já, mas no Plaza, Avenida e no Iguatemi, e no Shopping Cidade Norte ainda está passando, tá? Vamos então ao nosso momento da oração para finalizar aqui e dar os recadinhos finais. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, satisfação poder falar contigo mais uma vez. Quero te agradecer, mestre, pela valiosa chance de estarmos aqui mais uma semana. O Senhor aceitou o nosso pedido feito semana passada e permitiu que nós aqui estivéssemos nessa semana, e já renovando aqui o nosso contrato, te solicitando, Senhor Jesus, que semana que vem o Senhor permita que nós estejamos aqui novamente. Abençoando a cada um dos nossos irmãos presentes, aqueles que nos dão a honra da sua companhia aqui, que nos assistem ao vivo, abençoando aqueles que vão assistir em outro momento, por suas incumbências de trabalho ou de outras obrigações, abençoando essas pessoas com saúde, com alegria, com discernimento, com bom senso, com boas escolhas sendo feitas a cada minuto, com bons pensamentos, que nas suas mentes paire somente algo que seja construtivo, que as vibrações de afeto que o Senhor nos envia, mestre, possam ser facilmente perceptíveis por nós, que nós sejamos, no nosso núcleo de família e de amigos, pessoas mais centradas, mais equilibradas, que nós possamos jogar fora velhas mágoas, deixar de lado incompreensões, deixar de lado rivalidades, rixas, vinganças. Isso faz tão mal para nós. Talvez até estejamos conseguindo obter êxito, né? Êxito entre aspas, de conseguir realizar algum tipo de represália, de vingança contra as pessoas que a gente considera que são nossos inimigos, mas isso traz uma sensação de um poder vazio, um poder que não tem eficácia, um poder de diminuir o outro, de destruir, prejudicar o outro. Isso aí faz muito mais mal para nós. O outro fica prejudicado, mas os maiores prejudicados somos nós quando agimos assim. Então, mestre, nesta manhã abençoada, em que nós fomos aqui orientados pelo Senhor, a que nós pudéssemos ir até as pessoas que são mais próximas de nós, ir com carinho, ir a eles com serenidade, com equilíbrio, com respeito, com dignidade, respeitando o entendimento e o tempo de cada um, que nós possamos então nos enquadrar nessa recomendação doutrinária que o nosso incansável Allan Kardec deixou para nós, uma obra que poderia ser transformada, não assim, pedindo até permissão aos amigos espirituais, trocando até o nome de doutrina espírita, para que seja colocada então a doutrina do bom senso, a doutrina do respeito, a doutrina do equilíbrio, da serenidade, que nós sejamos enquadrados, nós nos enquadremos nessa doutrina, a doutrina da boa vizinhança, da camaradagem, da compreensão que cada um tem o seu momento. Com isso, mestre, nós finalizamos aqui essa manhã agradecendo mais uma vez a oportunidade, a intuição, agradecendo a presença desses benfeitores que nos dirigem, nos orientam, que cuidam desse trabalho com tanto carinho, abençoando a nossa rede Amigo Espírita, que produz um conteúdo maravilhoso, gratuito para todos, conteúdo ininterrupto, todos os dias. Existem estudos, palestras, reflexões, mensagens sendo veiculadas a todos, sem distinção. Abençoando o nosso povo brasileiro, um povo aguerrido, um povo do bem, um povo sorridente, um povo alegre, que nesse momento comemora nas festas carnavalescas. Nós desejamos que cada um possa extrair dessa alegria, da chamada folia, a alegria de viver, a alegria de se empenhar em ser uma pessoa melhor, aproveitando o momento de descanso, de feriado, para poder refletir e seguir em frente. Seguindo em frente com alegria, com esperança, com a satisfação de vivenciar belos, novos e renovados dias pela frente que virão, feitos por nós, produzidos pela nossa capacidade de nos amarmos uns aos outros, como o Senhor nos recomendou, mestre. Te agradecemos imensamente, Senhor Jesus, e te pedimos, permita-nos estar aqui na próxima semana,
Abençoe todos nós, Mestre, e nós, nesse momento, te abraçamos com carinho, o carinho daqueles irmãos menores que admiram o seu irmão mais velho, mais experiente, mais amoroso. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade. E que assim seja.